Olá, discentes! Aqui é o professor Marlon Pestana e vamos dar continuidade a mais uma das atividades desse semestre, que são as práticas educativas escolares e comunitárias de número 5. Os discentes que apresentarão hoje suas atividades nesse tempo comunidade serão a Júlia Petri Rodrigues, a Juliana e o acadêmico Edilson Rodrigues. Então, já de imediato, eu passo a palavra à acadêmica Juliana. Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, vou dar continuidade à nossa apresentação, minha e do Edilson. O nosso tema é diversidade cultural e étnico-racial nas escolas do campo. Então, a nossa introdução é as relações interpessoais existentes no ambiente escolar, que são permeadas por algumas diversidades étnico-raciais comum em nosso país. Visto que o Brasil é privilegiado por ter uma formação... Professora, eu tenho que parar, porque minha filha está se matando aqui. Não tem problema. Fica à vontade aí. Não tem problema. Fica sossegada. Se quiser convidar ela para apresentar junto, ela vai ser muito bem-vinda. É que ela tá chorando. Ó, fofinho. Pronto. Colinho de mamãe. Pronto. Tá. Então, desculpa, gente. Imagina. Deixa eu chorar, filha, deixa eu chorar. Tá? Então, vou voltar de novo. As relações interpessoais existentes no ambiente escolar são permeadas por uma diversidade étnico-racial comum em nosso país. Visto que no Brasil é privilegiado por ter uma formação do seu povo, uma diversidade cultural de extrema riqueza. Entretanto, essas relações étnico-raciais são moldadas pela cultura, no ambiente escolar e essência de nosso país. Ainda vivemos em um momento de uma única cultura, a qual silencia a diversidade cultural, principalmente no traçar dos currículos escolares. Desta feita, a existência predominante de estereótipos e preconceitos, tanto raciais quanto culturais, no ambiente e na comunidade escolar. Neste ponto, devemos acrescentar atos no que se refere à religiosidade, história dos diversos grupos étnico-raciais presentes em nossa sociedade. Aí, valorizar, o objetivo geral, valorizar a cultura afrodescendente, conhecendo a sua presença de forma positivada nos diversos segmentos da sociedade, no que diz respeito à literatura, arte, culinária, religião e dança. Aí agora eu quero explicar também que a gente vai falar mais sobre a diversidade a cultura afro-brasileira, que é uma linha assim que a gente vem trabalhando há algum tempo, e as outras aspectos a gente vem trazendo mais esse tema. E aí aqui é uma imagem de um trabalho que a gente fez anteriormente na escola multisseriada, que agora está fechada. O nosso prefeito nos deu o presente de fechar ela. E que a gente fez uma atividade cantando músicas afro-brasileiras, e as crianças amaram assim, a atividade, gostaram muito. Aí a gente usou essa imagem para representar um pouco. Objetivos específicos: discutir as relações raciais no ambiente escolar, reconhecer e valorizar a cultura africana e afrodescendente como formadora da nossa cultura, promover o respeito pelas várias etnias, reconhecer a constante presença na marca africana, literatura, na música, na culinária, na arquitetura, na linguística, na criatividade, na forma de viver, de pensar e de dançar. Essa também foi uma atividade de dança que a gente propôs para a mesma turma da Escola Nedland, e que eles também curtiram muito, assim. A gente levou a Ana Centeno, que é uma pessoa muito conhecida aqui, todos nós aqui em São Lourenço, para fazer junto com nós essa atividade.
Aí a legislação está aí, né, para ser usada, mas então tá. Inicialmente devemos destacar o intuito de inclusão do projeto entre Estado. Neste caso, a escola, tanto pública quanto privada, ambas provedoras da educação para a formação do cidadão, mas também familiares e a sociedade. Visto que, conforme a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, temos em seu título 2 disposto: dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspira nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, pensamento e arte e saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade, preço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, vinculação entre educação escolar e trabalho às práticas sociais. Então, a gente deveria ter nas nossas escolas do campo toda essa liberdade, né? Infelizmente, é coisa que a gente não tem. E, infelizmente, as diretrizes da escola, tá ali o procedimento para tomar, para ser mais justa com todas as etnias, mas, infelizmente, aqui no nosso território é mais a cultura pomerana mesmo que prevalece e que é trabalhada, como a capoeira. Agora a gente colocou a foto de um aluno do Mestre Preto, e que poderia ser trabalhado nas escolas facilmente, mas que não se tem vontade, assim. Aí a Lei 10.639/03 é o ensino da história da cultura afro-brasileira e africana, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. O ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana no Brasil sempre foi lembrado nas aulas de história como um tema da escravidão negra africana. No presente texto, pretendemos esboçar a flexão acerca da Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Daí a lei está aí, torna-se obrigatória. Mas como que ela é aplicada? O que a gente vê a aplicação dela? O negro é o escravo, aquela antiga imagem do negro sendo escravizado, e é isso. Assim como a do índio pelado, e é aquilo. Então, eles não têm interesse em procurar histórias novas, eles não têm interesse em saber um lado bonito da história africana para apresentar para os alunos. E aí a gente colocou essa imagem dessa pintura, que até um trabalho que eu fiz também na Sadiames, sobre as pinturas, o significado e tal, que às vezes eles até inserem isso no 20 de novembro na escola, e eles nem sabem qual é o significado da pintura, eles vão lá e pintam, porque já viram em algum livro, em alguma história que fazem isso, então eles vão lá e fazem, muitas vezes sem nem saber o porquê. Mas é assim que acaba sendo a obrigação deles, é trabalhar isso. É uma coisa assim que eu debato até hoje, até na creche da minha filha, que não se é trabalhado assim. E aí eu questionei a professora um dia, por que a minha filha, na época da Zida, minha filha tem que vir vestida de Frida, e aí em 20 de novembro não é feito nada? Ou quando é feito alguma coisa, uma atividade sem nexo nenhum. Ou a gente lê uma história para eles, mas você vai ler uma história para uma criança de 2 anos, ela vai entender o que da história? Então é uma questão bem complicada, assim. Aí a Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes curriculares
para o estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira, como constituinte formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura, música, culinária, dança, religião de matrizes africanas. Aí é o que eu estava falando, assim, tipo, a gente tem, eles devem fazer, mas não fazem, né? O negro nunca vem ser um sujeito. Ele é sempre o escravizado, o preguiçoso, o que não quer fazer, ou o que não é bonito. É sempre bem difícil, assim. Com a Lei 10.639/03, também foi constituído o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, em homenagem ao dia da morte do líder quilombola Negro Zumbi dos Palmares. O Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial no Brasil. Sendo assim, como trabalhar com essa temática em sala de aula? Os livros didáticos já estão quase todos adaptados com o conteúdo da lei. Mas, como as ferramentas que os professores podem utilizar em sala de aula são múltiplas, podemos recorrer às iconografias, imagens, como pinturas, fotografias e produções cinematográficas. Mas aí é a questão que eu falei antes, assim, eles podem fazer, mas quem deles quer fazer? Infelizmente, nas escolas do campo dá para sentir que é ainda pior do que na cidade, porque a gente já fez alguns trabalhos anteriores que na cidade ainda se trabalha um pouco mais e se faz coisas diferentes no 20 de novembro, infelizmente é só no 20 de novembro, né? Mas ainda fazem algumas coisas diferentes. Teve escolas que a gente já trabalhou que fazem desfiles, fazem várias atividades diferentes, e o dia de música, de culinária, que os alunos podem levar a sua culinária africana, pode apresentar para os colegas, mas infelizmente achar esses professores que tenham interesse em trabalhar isso. E nas escolas do campo isso é muito mais impregnado, assim. Eles não têm esse interesse em trabalhar. E quando se trabalha só no 20, e é uma coisa assim muito desleixada, assim, não querem entrar muito no assunto, não querem se inteirar muito do assunto, e aí às vezes acaba partindo mais do interesse dos próprios alunos do que do interesse dos professores, assim. Aí tu pergunta para eles como que é as diretrizes da escola. A gente tem esse tema na diretriz da escola, mas não se trabalha. Então não adianta ter na diretriz da escola se não é trabalhado sobre. E lá nas escolas do campo é muito assim. E aí até a escola que a Neidilane Vargas Correia, que era a escola que a gente sempre trabalhou, que é a escola lá do território quilombola, que agora está fechada, eles vieram para a escola do Boqueirão, também é uma escola em território quilombola. E assim, em 2 turmas que assim são de parentes, de conhecidos que a gente teve contato agora nessa época de pandemia, quando se trabalhou a história do negro agora no 20 de novembro, por texto com eles, foi trabalhado 2 textos sobre a negritude que falava claramente que o negro só toca tambor porque o negro aprendeu com macaco, isso veio do macaco, e a outra explicitamente que o negro é assim, o nariz do negro é assim porque o macaco é assim e o negro é descendente do macaco. Uma criança que nem tem uma opinião formada, que não sabe o que pensar sobre o tema, como que esse aluno negro vai se ver nessa escola? Como o colega dele, que é pomerano, não vai rir dessa criança? O que essa criança vai passar na escola? Então, assim, quando se é trabalhado, muitas vezes é trabalhado de uma forma bem ruim, assim. É bem difícil achar professores com bons interesses no trabalho. Agora vou passar para o meu colega Edilson. Boa tarde. Então, a gente trouxe um protagonismo no ambiente escolar, que é o Paulo Freire, no qual a gente estudou bastante também.
que a gente estudou bastante também com a professora Amanda, no qual ele diz o seguinte: é preciso que a educação seja exposta em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos, adaptada ao fim que se persegue. Permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história. Então, o que ele tenta repassar pra gente é que a gente deve construir a opinião junto, ter o nosso posicionamento de autocrítico e não julgar o próximo, né? Porque quem é a gente para julgar alguém? Aí depois disso a gente fez uma questão de levantamento sobre a formação e prática docente frente à diversidade étnico-racial. Botei uma observação ali que a pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2020 de forma remota, através de redes sociais. E aqui a gente colocou algumas falas de alguns professores da Rodolfo Best e da Sadi Ramos. Eu vou destacar só uma que mexeu bastante comigo, que foi: muitas vezes alunos têm dificuldade de aceitar e respeitar o outro, de ver o outro como alguém que precisa ser respeitado. Muito preconceito por conta da diversidade religiosa também. Antes da pandemia teve um caso de uma criança falando mal da religião católica, dizendo que o pai dela falou que o santo não presta, não existe. Diante disso, nós professores temos que fazer algo. Eu procuro conversar, explicar, aproveitar este momento para fazer com que eles reflitam sobre o respeito à religião e à cultura de cada um. Então, acabei ressaltar de novo Paulo Freire, né? Que é um sábio da educação e que todas as culturas são válidas, que os professores deveriam passar isso para os seus alunos. Mas em contrapartida também tem os professores que falavam que eles não têm material próprio para isso. O didático é muito pouco, e como a Juliana falou, o único material didático que a gente vê é o negro no tronco, esses livros didáticos que a gente tem. Eu tenho até um do meu irmão que podia ter postado fotos, mas não fiz. E também, seguindo essa direção, pode-se dizer que o silêncio que predomina nos currículos é excludente e preconceituoso. E somente o que o professor diz é lei, onde o estudante não tem o seu ponto crítico, e muitas vezes quando é colocado em criticidade, a professora não releva. Eu muitas vezes, quando eu já coloquei meu ponto crítico, a professora não relevou e me colocou para a diretoria. E foi de uma questão de artes, no qual eu desenhei o Papai Noel de bermuda e camiseta. Aí foi isso que a professora relevou. E aí uma imagem aqui que retrata bastante nosso sistema educacional, que a gente também já abordou isso na FURC, nos aulas presenciais, que é para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E é isso que o professor não vê, a realidade de cada aluno. Simplesmente é o mesmo exame, no qual não vê a realidade do aluno, se ele tem uma dificuldade de aprender determinado conteúdo, e é simplesmente isso. E aí eu botei essa frase também do Piaget, que eu achei muito interessante, que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Mas também a escola não dá espaço para a gente fazer isso. Não dá nenhum espaço para a gente se colocar. E é difícil colocar essa situação em prática. Sabemos que essa é uma tarefa de difícil aplicação, mas não é impossível no contexto escolar, pois a lei está aí, garantindo a autonomia dos sistemas de ensino das escolas para completar o currículo com os saberes regionais e locais. Mas, infelizmente, isso ainda não ocorre em todas as escolas e nem todos os professores fazem essa modificação em suas práticas. Os motivos podem ser os mais variados possíveis, né? Mas a gente não tentou entrar muito nesse assunto para não fugir do objetivo do nosso trabalho. E aí, as suas considerações finais. Eu vou ler porque eu achei interessante o que a gente colocou ali. Por fim, ações de cunho pedagógico propostas no ambiente escolar que visam a participação da comunidade promovem a mobilização dos
educandos e demais membros da esfera escolar, quanto ao respeito à diversidade étnico-racial e cultural, tendo como alicerce fundamental a legislação vigente, além da doutrina exposta. A doutrina exposta que a gente colocou é o que a escola retrata, né? Tipo, o conteúdo, o material curricular da escola, que é simplesmente aquilo ali, e os professores não tentam nem passar um pouco daquilo. Como a gente viu na lei, os professores têm um espaço para abordar mais essas situações, mas, como a Juliana falou, tipo, não tem vontade em se aprofundar e simplesmente passar a educação bancária. E aí nossas referências que a gente utilizou. É isso. Perfeito, muito bom, excelente apresentação, Julie, Edilson. E o que me pareceu nitidamente na apresentação de vocês é que ela é dividida em dois aspectos, assim, o primeiro étnico-racial e o segundo educação. Então ele tem esses dois corpos epistemológicos, as questões étnico-raciais na escola. Então nós temos algumas obras de peso, digamos assim, sociológico no Brasil, como Gilberto Freire, Casa Grande em Senzala, um livro antigo, muito antigo, de 34, em que ele aborda essa questão da democracia racial, de que no Brasil não haveria racismo porque nós somos frutos da miscigenação dessas três raças, brancos, indígenas e africanos. Acontece que a inversão de valores e o que observamos hoje na sociedade não mostra isso. O que nós temos é um alto índice de ocorrências de racismo, de violência contra a mulher negra, de violência contra o jovem negro na favela. Então o que estamos observando não é uma democracia racial, é um massacre da juventude negra, tanto no campo quanto na cidade. E aí eu gostaria de frisar bastante nessa questão étnico-racial que ninguém descende de uma condição social. Deixa eu explicar isso bem para nós aqui, para o público que está assistindo. Ninguém é descendente de escravo, não existe isso. Antigamente se falava os quilombolas são descendentes de escravizados, de escravos. Não é possível descender de uma condição social. A pessoa só pode descender de uma etnia. A pessoa, então, ela era descendente de Nagô, Congo, Benguele, Capincelê, ou era descendente da grande nação Gana, Guiné, mas não é possível a educação brasileira hoje entender o quilombola como descendente de escravizado. Isso não existe. Ninguém é descendente de uma condição social. Não existem descendentes de padeiros, por exemplo, descendentes de cabeleireiros, descendentes de ferreiros. Não existe isso. A pessoa só pode ser descendente de uma condição étnica, de uma situação étnica, de uma cultura étnica. E aí o que acontece? Aqui em São Lourenço do Sul nós temos mapeado já Nagô, grupos Nagô, bem específica daquela região do Coxilha Negra, da região do Faxinal. Nós temos registrados também Congo, etnias Congo, etnias Cabincelê e etnias Nagô e Benguele, que são etnias um pouco mais ali da Costa do Marfim, digamos assim, que vieram inclusive com as revoluções do Manuel Padeiro no século XIX, com a diáspora, a situação diaspórica das charqueadas. Mas percebam como é distorcida a visão e por que o estigma da cor de pele e do cabelo é tão dramático na escola, porque os livros didáticos justamente justificavam essa democracia racial falsa que existe no Brasil. Justificavam porque não percebiam as diferentes etnias que estavam presentes ali. E a própria Lei 11.645, da obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e cultura indígena, enfim, história africana, demonstram que não só os indígenas, com as suas mais variadas matrizes étnicas, enfim, estão na luta e na resistência, como também os povos de matriz africana, os povos originários do continente africano. E um dos grandes conflitos na escola, vocês já viram isso, é achar que a África é um país. E a África não é um país, a África é um continente gigantesco, com várias nações, com vários países e mais de 2.000 etnias e 340 formações linguísticas. Então veja como que no Brasil se tem completamente equivocada a noção da etnia de matriz originária africana. Então o trabalho de vocês é bastante lúcido e trouxe muitas reflexões sobre como que aqui em São Lourenço do Sul a questão étnico-racial, a questão racial ainda é delicadíssima.
Mas nós, enquanto antirracistas ou indigenistas e antirracistas, nós temos o papel fundamental de alertar que o movimento negro, as populações negras, através da educação do campo, está muito presente e vai se fazer presente em todos os aspectos culturais da cidade de São Lourenço do Sul. Inclusive, até no plano diretor da cidade, eles tinham a ilusão de transformar São Lourenço do Sul numa pequena Gramado. Entendem a dicotomia disso, né? O pejorativo disso, excluindo todos os quilombolas do caminho pomerano. Tá? Então, essa formação tendenciosa é pública, nós podemos ver inclusive no museu. No museu da cidade não tem nenhum artefato africano ou indígena, só tem artefatos pomeranos, alemães, colonizatórios, da matriz colonizadora. Então, olha como isso é precário, mas nós, enquanto movimento antirracista, nós temos que nos dar conta de que há um grande esforço por fazer, inclusive nas escolas do campo, onde essa questão do 20 de setembro é bem marcada. Aquela foto que a Júlia apresentou, que o Edilson apresentaram, foi de uma oficina, lembra daquela oficina no Sadi Ames lá, que nós fizemos, que vocês, na verdade, foram os protagonistas, vocês que fizeram aquela oficina. E a iconografia, os desenhos corporais, as pinturas corporais, olha como isso é bem nítido, bem lúcido. Toda aquela pintura facial, o grafismo corporal é Nagô. É a identidade étnica Nagô, é a cultura Nagô. Então não existe essa história de os quilombolas são descendentes de escravizados. Ninguém descende de uma condição social. São descendentes de etnias que vieram forçadamente sequestradas da África. Com muito sofrimento, um drama terrível, e praticamente a maior parte dessa população negra foi dizimada durante o fim do período abolicionista, com a abolição da escravidão. O trabalho de vocês é excelente, maravilhoso. Aí eu abro para vocês colocar algumas questões, algumas dúvidas. Se querem complementar. Não, eu acho que o que eu falo é assim, o conteúdo tá aí, dá para ser trabalhado, basta as escolas terem interesse. Eu acho que hoje em dia está muito mais fácil para as escolas do campo trabalhar, porque hoje em dia se tem os quilombos registrados, os quilombos ficam no território da escola, é fácil acesso, poderia se fazer trabalho diretamente com esses quilombos. Então eu acho que um pouco é a falta de interesse, assim, que nem eu ressaltei, de trabalhar, de mostrar a história pelo outro lado. Vamos mostrar o lado bonito também de ser negro. Vamos mostrar o lado do povo. É respeitar a vontade do aluno também, né? Porque assim como eles respeitam a vontade do aluno pomerano, que sente a vontade de falar da sua religião, da sua cultura, da sua comida, da sua dança, e eles respeitam e trabalham isso o ano todo, não só em outubro nas Oktoberfest. Então vamos respeitar a vontade do aluno negro também, que está dentro da sala de aula, que está se sentindo oprimido, que quer mostrar que ele também pode ser bonito, que ele é bonito, na verdade, que a cultura dele é bonita, que a cultura dele é rica, e que ele tem vontade que seja mostrado, para ele se sentir melhor também em sala de aula. Porque as crianças não vêm com racismo impregnado em si, muito poucas, que o pai e a mãe dizem, olha, não mexe com aquele negro, aquele negro vai te fazer isso, que se usa muito na colônia, no interior se usa muito isso. O negro fulano de tal vai te pegar, olha, o negro fulano de tal vai tocar em ti, vai te deixar preto. Mas poucas crianças vêm com isso para a escola. Então isso também dá um pouco da vontade da escola, das diretrizes da escola, mas de se fazer valer. Não adianta ter a diretriz, tem que se fazer valer, tem que reforçar, tem que bater nisso todo dia, sempre que possível, vamos trabalhar. Aí não, eles deixam lá pro mês de novembro, para o 20 de novembro especificamente, e aí diz, é que é difícil, os alunos a gente até tem aluno negro, mas ele se sente constrangido. Lógico que ele se sente constrangido, ele não trabalha sobre a cultura dele o ano todo, ele não se sente sujeito da sua própria história. E aí depois, no 20 de novembro, eles querem expor ele como figurinha lá. Vem cá, vem ver o teu colega negro aqui, olha, vem ver o que o teu colega negro sabe fazer. Não, isso não é bonito. É uma coisa que tem que ser trabalhada. E é uma coisa que eu debato muito na creche da minha filha. Porque a minha filha precisa frequentar a creche aqui na cidade por causa da minha faculdade.
E aí eu debato muito assim a questão, porque tem que ser trabalhado com ela desde agora. Desde agora, não tem que deixar ela crescer para trabalhar com ela isso. Então, criança, quanto mais cedo se trabalhar, melhor é. E eu acho que é isso, as escolas, as creches, tudo tem que se trabalhar sempre. É isso, assim, a minha colocação. De fato, eu também acho que as escolas... É bem falta de interesse. Porque, tipo, por exemplo, poderia colocar na escola a culinária quilombola de refeição escolar. Podia colocar, como colocam muitas vezes a culinária pomerana, por que não colocar a culinária quilombola na refeição? Eu acho que, tipo, é muito falta de interesse e, tipo, existe lei, existem as diretrizes básicas da educação, mas as escolas não estão abertas ainda. Eu acho que... Como eu posso dizer isso? É literalmente falta de interesse. Por qual outro motivo seria? A gente estudou a lei, a gente viu que tem colocação, que tipo, os professores podem ir além do que colocam, tipo, na lei. Então o espaço está aí, mas as atividades não estão. Então é isso a minha colocação. Inclusive, muito bem colocado, Edilson. Inclusive, essa falta de interesse pode estar representando, e eu acredito que está representando, o racismo estrutural. Essa forma de invisibilização e de silenciamento durante o ano todo das etnias africanas dentro da escola, ou das etnias afro-brasileiras dentro da escola, está representando com muita clareza um racismo estrutural que impregna a nossa sociedade desde a base até o topo. Ela, inclusive, se vocês, nesse momento, em qualquer lugar, para vocês terem uma ideia da magnitude do racismo estrutural, por que nós não chamamos de grifado ao invés de negrito? Por que nós não chamamos, vocês estão entendendo? Por que nós chamamos de buraco negro? Por que nós chamamos de... Bom, negligenciar, denegrir, uma série de palavras, de colocações que vêm dessa estrutura colonialista, dessa estrutura, desse racismo estrutural que está estruturalizado e tem nessa elite branca, aristocrática, que não permite, inclusive, a luta contra o antirracismo. E o desinteresse dos professores justamente pode estar vinculado a esse racismo estrutural. Ou seja, eu não sou racista, mas também não vou abordar esse tema. Ou seja, não engana ninguém desse jeito, né? Ele, não trazendo a diversidade da cultura brasileira para dentro da sala de aula, ele está sendo, sim... Aí quer dizer que a história do português, da invasão portuguesa, da colonização, aí ele pode falar. A história dos brancos europeus ele acha bonito. Mas a história da própria cultura que está ali em território quilombola, como no caso do Rincão das Almas, a escola Sá de Rames, no Boqueirão, a escola Emílio Strauss, e todas as escolas em território quilombola, por que como protagonistas não podem agir e demonstrar a cultura afro-brasileira? Então, nesse sentido, o antirracismo ele é muito importante para que se exponham essas chagas e que através da exposição dessas chagas se possa trabalhar para um desenvolvimento, uma melhora, e entendendo que é preciso muito trabalho ainda para superar essa estrutura que, bom, mata, né? O racismo estrutural mata 60% dos jovens negros hoje no presídio são negros. Os feminicídios hoje, praticamente 52% dos feminicídios são sobre mulheres negras ou mulheres pardas, enfim. Então é uma estrutura que precisa ser combatida no cerne da questão. Excelente colocação de vocês. Não sei se teriam mais alguma coisa. Eu acho que a preocupação do professor é não querer colocar a cara a tapa, né? Exatamente. Ficar ali na zona de conforto e simplesmente passar o que a escola manda e seguir aquilo ali. Exatamente. Só que como Piaget diz, tipo, a gente tem que fazer o diferente, não seguir... Porque a escola não nega que o nome é formatura, né? Todo mundo sai formado do jeito que eles querem lá de dentro. Eu acho que é isso. Perfeito. Claro, isso não é generalizar, não significa dizer que todo branco é racista, não é assim. Mas a pessoa precisa se manifestar contra essa violência constante na nossa sociedade. E a maneira de manifestação é o antirracismo. Se nós queremos políticas públicas mais adaptáveis e professores mais preparados para receber o aluno em sala de aula, ele precisa entender o seu papel social e o seu locus étnico, aonde ele está. Entender que a sua ancestralidade é afro-ameríndia. Entender que a sua ancestralidade ela deriva disso.
ela deriva de uma condição étnica específica. Isso é muito importante, Dilson, muito legal. Bom, nós abordamos praticamente todos os temas que nós precisaríamos ter abordado nessa apresentação, que eu acredito que vocês já estão se afinilando, né, para trabalhar com esses temas nos seus TCCs, nas suas pesquisas, porque vocês gostam muito, e é um problema que tem uma relevância social importantíssima, é um problema que tem uma importância acadêmica, uma relevância muito significativa, porque tem um retorno social muito grande. E aí, eu acredito que com isso, com essas palavras, acho que a gente pode encerrar. Eu não sei se vocês têm mais alguma questão. Tranquilo? Depois as pessoas vão poder fazer perguntas lá no AVA, lá no fórum, né, para vocês, enfim. Mas era isso. Então, pessoal, eu agradeço muito pela apresentação de vocês. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Edilson. E tenhamos aí todos uma boa semana e um bom final de ano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.